São 9h03, 9h03. Nós estamos recebendo essa manhã aqui na Onda Sul FM o engenheiro Cláudio Lois. O Cláudio trabalha com um projeto de compostagem aqui no município de Francisco Beltrão, também em Marmeleiro. E o Cláudio defende uma utilização correta do lixo, essa questão da destinação adequada do lixo urbano, né? O lixo reciclável, o lixo orgânico, enfim, toda essa questão. Cláudio, o lixo hoje é um problema de fácil solução? A sociedade precisa participar? Como pode ser resolvida essa questão do lixo na sua visão, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Baja, você e a toda a equipe e os ouvintes da Rádio Onda Sul. A questão do lixo, eu digo sempre assim, nós somos a única espécie que produz lixo, né? Porque na natureza tudo é resíduo. Então aquilo que sobra em algum lugar, ele serve sempre de alimento para outro, ele pode ser reinserido. Nós produzimos o lixo. O caminhão leva, esconde num lugar e a gente não consegue reintegrar isso num processo maior, né? Então, até é interessante sempre nós termos uma diferenciação entre lixo e resíduo, né? Lixo é aquilo que nós não temos hoje a capacidade de reintegrar, tanto nos nossos processos industriais, né, como nos processos naturais. E resíduo seria tudo aquilo que a gente consegue pegar e reinserir na natureza ou colocar em nossos processos com a reciclagem e tudo mais, né? Cláudio, no Brasil a reciclagem ainda está engatinhando, digamos assim, reciclado pouco lixo no país? Nós tivemos aí tem um levantamento da Abrelp junto com o IBGE, isso é agora em cima de dados de 2011, né? Eles têm lá a composição gravimétrica do resíduo sólido urbano, né? Aquilo que você pode ver, trabalhar e tudo mais. Tem assim, 31,9% são recicláveis, né? Agora, desse total, nós tiramos ainda pouco, tem aumentado a cada ano e tudo. Mas a parte orgânica, né, que tipo assim, é o forte, é onde nós andamos também na parte dos projetos da empresa e tudo, né, é que a matéria orgânica nessa conta aí, da parte urbana, ainda é de 51%. Pode ser que em alguns lugares seja até maior. Eu acredito que aqui em Beltrão, por exemplo, seja em torno de 60%. Deve estar oscilando para mais, porque depende tudo de como é a nossa alimentação. Então, como nós ainda nos alimentamos de muitas coisas que você pode comprar in natura e tudo, então você vai também gerar mais resíduo orgânico, né? E que é um problema, porque imagina, são 50%. Então, isso para um total aí, segundo o levantamento deles, de 60 milhões de toneladas ano de resíduo sólido urbano, né? Então nós estamos falando algo aí de 30 milhões de toneladas. É muita coisa, né? E na maioria das vezes, quando o que se chama hoje de tratado mais corretamente, né, acaba num aterro sanitário. Pois é, e nós, aqui no Brasil, Cláudio, de forma geral, esses aterros sanitários são verdadeiros lixões, né? Nós temos ainda uma grande parte, né? Que deposita em qualquer lugar, queima, né? Então, nesse ponto até existem algumas iniciativas interessantes, como é o caso da lei que obriga agora o município a ter um plano de gestão de resíduos, né? Mas, antes o plano era pedido, você tinha que ter e trabalhar e tudo. Agora, ele foi vinculado a você ter ou não verbas para o município. Porque senão, o que acontece? Você não vai fazendo esse tratamento, você vai piorando a situação e aí do tipo assim, não adianta colocar mais dinheiro se não melhora de fato a qualidade de vida das pessoas. Então, isso aí é uma questão forte, né? Outra coisa, também não adianta colocar só o dinheiro, multar e tudo mais e resolver pela parte técnica. Entra a parte educação. Então, o que acontece? A própria associação aí das empresas que trabalham com resíduo sólido urbano, né?
Câmara dos Deputados, a nossa Assembleia Legislativa, né, tem projetos de leis tramitando que parte dessa verba vá para a educação ambiental. Porque do tipo assim, você anda hoje, pegar um exemplo aqui bem corriqueiro nosso, né? Tinha aquela notícia anterior que você deu, a pessoa falando dos sacos colocando grama, né? Isso. Eu até acho estranho porque eu conheço lá, eles têm até uma composteira lá, então... mas vamos pegar o exemplo olhando na rua. Se a gente pegar em qualquer quadra e andar na época que todo mundo corta seu gramado e tudo mais, né? Sem entrar no mérito de como é que deveria ser o gramado para não ter esse trabalho, né? Mas toda a grama é armazenada em sacos plásticos e colocada na rua. E você vê assim, você tem árvores, você tem frutíferas no pátio da própria pessoa que está ali no seu gramado e fez o corte. A grama é rica em nutrientes que no fundo está se jogando fora do ciclo que poderia ser natural, feito lá no pátio mesmo. Porque se você colocar aquela grama do lado de um pé de laranja, vai ver como ela carrega melhor. Ela segura a umidade, ela tem uma grande quantidade de nitrogênio, né? Tanto assim que se você pegando esse exemplo da grama, né, deixar amontoada em algum lugar, você vai pensar que passaram 10, 20 cachorros lá fazendo seu xixi lá naquela grama. Mas não é isso, ela é muito nitrogenada. Então ela pode contribuir, isso é um exemplo, né? Então nós teríamos que ter esta mudança, e aí ela só pode ser conseguida, eu acredito, né, na base de educação, de trabalho mais longo, médio prazo, que você crie uma rotina, né? Bem, Cláudio, a gente sabe que você desenvolve um trabalho interessante, um trabalho em escolas, exatamente nesse sentido, um trabalho de educação, e trabalha exatamente com a compostagem, que é a utilização de parte do lixo orgânico, como adubo e tudo mais. Como é que vem sendo feito esse trabalho, Cláudio, aqui em Francisco Beltrão e municípios vizinhos? Baixo, talvez eu colocar rapidamente o nosso histórico, para simplificar, né, ele começa lá em 2009 com a especialização em educação ambiental, onde eu procurei encontrar resposta para uma pergunta: como é que nós podemos fazer algo que de fato cause uma mudança? Então nós começamos um projeto piloto lá no Mário de Andrade, né, com a parte de compostagem em cima da pesquisa e tudo mais. Foi até depois a publicação do artigo feito em cima disso, né, que a percepção ambiental, aquilo que você vai percebendo do conjunto, as suas relações, ela vai mudando se você tiver alguma coisa de médio prazo. Bom, dali do Mário, depois nós expandimos, fizemos também aqui na Escola Estadual Cristo Rei, e ano passado também um trabalho o ano inteiro lá na Escola Telmo Otávio Miller e também na Escola Municipal Padre Afonso. Pela primeira vez, né, é alguma coisa até interessante, aconteceu um investimento de fato para que o trabalho pudesse acontecer, né, porque lá foi um investimento da Prefeitura de Marmeleiro para fazer o trabalho na escola estadual, e aí depois, como a gente tinha a ideia e existia a necessidade, foi criado um projeto também para a idade, para o 4º ano na escola municipal, que aí ele foi feito à parte, né, do mesmo modo como aqui, né? Começou com a pesquisa inicialmente, você cria um histórico, porque você tem que, do tipo assim, comprovar que aquilo funciona primeiro. Porque você entrar com alguma coisa que não é comum na escola e nem na nossa rotina, né, da maioria, é um pouco mais difícil. Até nas falas de final de ano, quando se encerra projeto e tudo, né? O que você tem é assim, da parte da escola, a gente não sabia o que isso ia trazer, mas o que nós vimos durante o ano, isso aí é importante e trouxe resultados. E também, no caso da compostagem, é uma prática que ela foi escolhida porque é possível ter uma rotina com ela, ter um ciclo, para nós entendermos de novo essa questão do ciclo, porque, caso contrário, nós ficamos acreditando que é possível crescer indefinidamente. Não. Então, nós acreditamos que só crescemos, e não.
Nós temos um ciclo. As coisas atingem um ápice, ela morre, ela vira adubo de novo, vai. Se você observar em qualquer lugar na natureza, isso funciona assim. Então, essa é a ideia dos trabalhos, e é nessa linha, então, que foi constituída a empresa e tudo mais, a Ecophysis, né? Para poder fazer esses trabalhos, e a ideia é ir expandindo isso, né? Porque hoje, qualquer lugar, qualquer empresa, escola ou outro, né? Ela pode fazer e encorajada a fazer, né? Os trabalhos aí de educação ambiental, né? E as crianças, os alunos, de forma geral, têm interesse, demonstrar interesse em participar desse projeto, Cláudio? Bom, nós sempre temos, os projetos não são obrigatórios. Então é tipo assim, o aluno ele não é obrigado a participar, mas o que se percebe é o seguinte: na medida que você tem alunos mais novos, que ainda não têm uma grande influência de acesso a outras mídias, você tem uma participação maior. Tipo assim, você consegue reconectar ele mais com os ciclos. Por exemplo, você ter uma turma de 4º ano do ensino fundamental participando, entra quase que a turma toda. Você ter alguém que não tenha interesse é muito pouco. Se você pega, por exemplo, mais para frente, né, o que acontece? Você vai tendo o inverso. Você vai tendo um grupo menor se interessando e um maior que... justamente por quê? Porque ele começa a ter acesso a muitas coisas. Então você fazer uma rotina que no início não é comum, né? E ela tem que ser rotineira para ela gerar algum efeito, né? Então você vai tendo essa desistência. Mas também existe outra. À medida que você tem a participação de adultos, da família, da escola, professores, pedagogos, diretores, diretoras, né? Todo esse acompanhamento, também você vai aumentando a participação. Então tem sempre aquilo, o exemplo é sempre seguido. Independendo se ele é bom ou ruim, segue-se sempre pelo exemplo, né? Então se você vai dando exemplo de alguma coisa boa, você vai tendo também o segmento daquilo que é bom. É Exato. Isso que tem se percebido. E Cláudio, e o material obtido com a compostagem é utilizado no próprio colégio, daí como é que funciona? O que nós fazemos são hortas, né? Inclusive dá para acompanhar o site, eu digo que é um tipo de histórico, né? Que a gente mantém ao longo aí dos anos, inclusive para ver como o projeto vai evoluindo e quais são as coisas que vão acontecendo. Então, a cada semestre nós conseguimos fazer um ciclo de compostagem. Então, por exemplo, aquilo que foi coletado no semestre passado, em cada uma das escolas, ele pode ser usado agora no início deste para o plantio. Inclusive lá na escola, no Telmo Miller, o Tom em Marmeleiro, eles fizeram uma estufa lá, coberta com sombrite e tudo mais, né? E usa-se diretamente lá. Quando viu que a produção de alface vai mais rápida com o orgânico, né? O que foi feito e aquela terra melhorou, quer dizer, você vai vendo o resultado, porque a compostagem... em volume, por exemplo, você tem uma diminuição aí de uns 70%. Então imagina que você recolheu 1.000 litros, que é um cubo nosso lá de 1 metro cúbico, né? Ao final do processo ficam lá 300 litros. Aí você aplica os 300 litros lá na horta. Quando você vai ver a quantidade do que se estruturou novamente em planta, né? Ele não vai recuperar os 1.000 litros, não vamos ter 1.000 litros lá de alface, não é direto. Mas você vê de novo aquilo crescendo, quer dizer... os que participam e mesmo os que não participam vendo aquele processo, eles começam a se animar e participar, porque olha, ele faz um negócio interessante, aquilo some, né? Literalmente a fala deles é assim para os alunos, né? Sumiu. Tem um período que eles até pensam que alguém rouba resíduo orgânico. Exato. E aí ele vai diminuindo e aí ele vê depois aquilo se estruturando e crescendo de novo. Bom, não precisamos mandar a parte orgânica para o aterro sanitário. Nós podemos pegar e criar ciclos pequenos assim, em casa, no apartamento, numa organização, numa associação, enfim, qualquer lugar que tenha um espaço ou não até. Porque hoje é possível criar espaços suspensos, né? Então você pode pegar e fazer isso em qualquer canto, como eu digo, né?
Muito bem, Cláudio, nós agradecemos sua presença aqui na Onda Sul FM, falando sobre essa questão da compostagem, esse projeto que é desenvolvido. E nesse ano, Cláudio, deve ser desenvolvido nesses mesmos colégios ou pode ser até ampliado o projeto? O projeto ele pode ser ampliado, eu não sei, se nós passamos algum contato. Pode ser, o site talvez seja até o mais fácil, né? Sim. É o www.ecophysis. O Ecophysis é escrito eco, PHYSIS.com.br. Exato. Ou também é pelo telefone, né? O código aqui é 46 de Beltrão, é o 9923-3094. Então existe a possibilidade dessa questão de educação ambiental, como eu disse para você, ela pode ser feita em qualquer organização. As políticas, tanto a nacional, a estadual agora, nós temos a parte municipal, né? Elas encorajam que se façam esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, aqui, sem você saber, você está atendendo à lei, porque sugere-se que a mídia também favoreça de colocar esse assunto. Exato. Então, sabe, todo mundo tem uma forma de entrar e contribuir nesse conjunto. Exato. Bem, então os interessados em fazer contato com o Cláudio podem entrar no site Ecophysis, é com PH, né? PHY, né? E ou então você pode ligar diretamente para o Cláudio, 9923-3094. O Cláudio desenvolve esse trabalho de educação ambiental, especialmente junto a jovens, crianças, mas como ele falou, pode ser em qualquer organização, qualquer entidade, qualquer empresa, pode fazer esse trabalho de orientação e educação ambiental. Cláudio, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Borges, e um bom dia a todos. Bem, o Rogério mandou aqui um comentário a respeito desse assunto, dizendo assim: não podemos generalizar a questão da grama em sacos, porque na minha casa a grama é cortada e usada na horta, como adubo ou no fundo do lote onde temos árvores frutíferas, então não é toda a grama ensacada. Só que, infelizmente, né, Rogério, você faz a destinação correta, mas infelizmente muitas pessoas não fazem, né? E o Rogério diz aqui, tendo em vista que vivemos, infelizmente, no mundo capitalista, muitas cidades adotam o sistema de pagamento à população por serviços ambientais, sendo mais utilizado que na área rural, incentivando a população. Aqui não deu para ver o final do comentário do Rogério a respeito desse assunto, né? Mas enfim, o lixo ainda há uma necessidade muito grande aí de conscientização, de educação ambiental para que as pessoas passem a utilizar de forma adequada, né? Agora são 9h20, 9h21, nós seguimos, daqui a pouco voltamos com mais informações, mais notícias aqui na programação da Onda Sul FM.